saudamos a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Uma ótima noite na presença do Senhor Jesus. A paz do Senhor, nós estamos aqui hoje para estarmos meditando em uma palavra, para estarmos trazendo uma palavra do coração de Deus, uma palavra de Deus, né? Uma palavra de ânimo para a sua vida. E o que acontece quando alguém é leal, é fiel ao Senhor? Nós estaremos iniciando aqui, eu e a Bispa Nena, né? No segundo momento, né? Ela estará me auxiliando ali. E hoje vocês estarão por um momento comigo, amém? Eu queria te convidar para orarmos juntos nessa noite. Quero dizer que você é muito bem-vindo nessa live e que a nossa intenção é que o seu coração seja abraçado, seja consolado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar a orar conosco. Feche os seus olhos aonde você estiver, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela Tua presença, nós te agradecemos pela Tua essência. Senhor, nós te convidamos a tomar o primeiro lugar, nós te convidamos, meu amado, a se sentar conosco. Quantos corações, Senhor, têm sido agradecidos a Ti pelas palavras que o Senhor tem liberado a nós. E nós estamos aqui em concordância como a noiva que Te ama, como o corpo de Cristo, para dizer, Senhor, que precisamos ser regados por Ti. Precisamos da Tua presença, precisamos da Tua essência, Senhor. Por isso, amado, fala conosco, Senhor. Pai, que não seja algo superficial, mas que a Tua glória banhe a terra dos nossos corações, Senhor. Obrigada por todas as direções que Tu tens nos dado. Obrigada pelo acalento que Tu tens nos dado. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua graça, Senhor. Nós queremos abençoar o Teu Filho nesta noite e declarar, Senhor, que aquilo que o Senhor colocou no coração dele seja liberado sobre nós e que as águas do Teu Espírito banhem as nossas vidas. Fica conosco, nosso Senhor e Salvador Jesus. Que almas sejam erguidas nesta noite, que haja cura entre nós, que haja, Senhor, libertação entre nós, que haja acalento entre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Bispa Nena vai estar me auxiliando aqui também, né? No nossa saudação aí para os estados, né? E ela, como minha ajudadora, como tem sido há muitos anos, estará me ajudando aí, né? O nosso abraço aí para Goiás, em especial para Goiânia. Nosso abraço para Recife, né? E eu vou passar para a Bispa Nena, porque ela lembra mais dos nomes, né? Pode. Eu quero dar as boas-vindas e declarar que a paz do Senhor esteja sobre vocês também, de unindo las naciones, que a presença de Jesus esteja conosco e que a glória de Deus encha a nossa vida. Um beijo para vocês que estão aí no Japão, que estão no Canadá, que estão em Guatemala também, e que a presença de Jesus abrace a todos os nossos irmãos que estão no Brasil e fora do Brasil. Amém? Sejam muito bem-vindos. Vocês vão ficar agora com o Bispo Darley, que vai estar trazendo uma palavra ao nosso coração. Amém. Deus abençoe, Bispa. Amém. Queridos, desde já, o Leandro Bessa está conosco, né? Leandro, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que o Senhor esteja guardando todos vocês que estão aí, viu? Deus abençoe, Deus guarde a vida de vocês. Vocês são pessoas que marcaram a nossa vida, assim como muitas outras. Que Deus abençoe. Eu quero convidar vocês a abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero dar um tempinho aqui para que vocês acompanhem. Amém? Abram lá suas Bíblias. 2 Crônicas, capítulo 20. A paz do Senhor para todos. Muita gente saudando aí, né? Amamos vocês. Quero dizer para vocês que a gente sente falta, viu? Mas Deus está no controle. Nós não nos deixaremos abater por nenhum desses momentos. E diz assim: sucedeu depois disso
que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. E vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é Edom-Gide. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também de todas as cidades de Judá, e vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante de teu povo Israel, e não adestes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Eu quero convidar você a estarmos orando, para iniciarmos esta palavra. Nós já oramos um pouco. Senhor, neste momento, quantas pessoas estão preocupadas, com pessoas que estão em outros lugares, que estão aflitas. Nesta hora, Senhor, que ninguém sabe do que pode acontecer ou do que está por vir, a magnitude das consequências daquilo que está acontecendo hoje a nível mundial. Mas eu quero dizer, Pai, que nós confiamos no Senhor. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia aqueles que edificam. Eu quero convidar o Senhor a estar conosco, Pai, porque se o Senhor falar aos nossos corações, se o Teu Espírito mover, Senhor, nós sairemos daqui saciados, preenchidos com a Tua presença. Por isso nós te convidamos, vem estar conosco, em nome de Jesus. Amém? Queridos, diante dessa palavra, a palavra de Deus diz que este homem estava reinando. Josafá, um homem que tomou algumas atitudes que nós vamos olhar daqui a pouco, um homem que tomou também algumas decisões erradas, mas que era um homem que Deus estava com ele, um homem que tinha compromisso com o Senhor. E a palavra de Deus diz que reinos se juntaram contra ele e vieram contra ele. E quando alguém trouxe a mensagem do que estava acontecendo, a palavra de Deus diz que ele temeu. Em muitos momentos nós tememos o que está por vir. Em muitos momentos, queridos, nós passamos por situações e circunstâncias que todos nós podemos sentir esse sentimento. Esse homem estava reinando no lugar de seu pai, Asa. E o que me chama a atenção é que os reinos do norte e do sul, estavam em guerra, tinham problemas. O povo de Deus estava com alguns problemas. Os reinos de Judá e Israel estavam pelejando um contra o outro. E desde o começo já havia algo. Às vezes um prevalecia, às vezes o outro se enfraquecia. Eles viveram momentos de instabilidades. E o que me chama a atenção é que momentos de instabilidades também sempre vêm. Todos nós passamos por momentos de instabilidades. Mas quando esse homem pôs-se a buscar ao Senhor, esse homem começou a crescer, começou a prosperar. Esse homem começou a viver, queridos, momentos e situações de muita glória. E é quando nós paramos para analisar que esse homem não apenas creu, ele também tomou algumas atitudes. Hoje nós estamos praticamente confinados dentro de casa. Esse homem, ele fortificou as suas torres,
ele reforçou a guarda. E a palavra de Deus diz que Deus estava com Josafá. Vamos ler ali o versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum. Ele tomou a iniciativa de envolver as pessoas. Um rei que convoca os seus súditos e diz: olha, vem cá, vamos todos buscar ao Senhor. Vamos clamar a Deus juntos. Porque apesar de eu ser rei, apesar de ter um exército, o que vem contra nós é muito forte. E eu quero convocar todas as pessoas, todos os principais, todos os generais de guerra. Vamos apregoar um jejum e vamos buscar ao Senhor. Queridos, e é nessa hora que coisas tremendas começam a acontecer. Mas eu quero te convidar a voltar um pouquinho, lá no capítulo 17. Vamos aqui comigo. Assim que Asa passa o reino para o seu filho, Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Josafá. Lá no capítulo 17, versículo 3, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. Antes buscou a Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão. E todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glórias em abundâncias. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. Queridos, que coisa tremenda. A palavra de Deus diz que Deus confirmou, o próprio Deus está confirmando que entregou o reino na mão deste homem. A palavra de Deus diz que Deus o estabeleceu, porque ele andou com o Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus o exaltou sobremaneira. Mas esse homem, ele estava seguindo princípios que foram dados por Davi, por seu pai, e ele estava nesses princípios. É quando nós paramos para analisar diante da situação que nós estamos vivendo a nível mundial, Queridos, quais são os caminhos que nós temos andado? Quais são os caminhos que nós temos estabelecido? Quais são nossas prioridades? A palavra de Deus diz que esse homem, ele tirou aquilo que não era de Deus, ele derrubou os altares, ele derrubou aquilo que era consagrado, aquilo que não era para estar naquele lugar. E a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia diz que Josafá andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. No versículo 4 do capítulo 17 diz assim: antes buscou ao Deus de seu pai. E aqui eu abro um paralelo. O que nós temos apresentado para os nossos filhos? Às vezes nós queremos que nossos filhos sejam grandes médicos, grandes engenheiros, grande em tudo o que se faz. Mas esse homem, ele está crescendo por causa daquilo que foi ensinado a ele, por causa de ensinamentos e uma herança que foi dado a ele de buscar a Deus e de depender de Deus. E o versículo 5 diz: e o Senhor confirmou o reino na sua mão. E todo Judá deu presentes a Josafá,
o qual teve riqueza e glória em abundância. Queridos, esse homem achou uma essência diante de Deus. Esse homem, ele conseguiu fazer com que se achasse graça diante de Deus e achou graça também diante dos homens. Somente Deus pode mover o coração de todo um povo. Somente Deus pode mover o coração de pessoas a se curvarem diante de um chamamento, diante de uma solicitação, diante de um chamado e diante de um reino. Às vezes as pessoas estão com as outras, estão concordando, estão caminhando, mas não estão com elas. E o que chama a minha atenção é que o que esse homem está vivendo com Deus vai trazer algo glorioso sobre sua vida. Vai trazer algo que irá trazer muitos benefícios para ele. E eu quero... O Senhor foi com Josafá, porque ele andou no caminho de seus pais, imitou o exemplo de um rei ideal. Nós podemos ver alguns homens como Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, né? Pessoas que espiritualmente, não estou dizendo de pessoas perfeitas, mas pessoas espiritualmente que eram aprovadas diante de Deus. Quando nós olhamos para a vida desses homens, a prioridade deles era Deus. Qual é a nossa prioridade? O cronista, ele vai falar algo sobre estes homens. A verdade que é anunciada, a verdade que é imposta por um rei para os seus súditos. De não falar apenas o que eles querem ouvir, mas de falar aquilo que vai ser melhor para eles. Para o cronista principal, a melhor qualificação desses reis, que nesse tempo dos reis houveram muitos momentos difíceis, mas existem três que se destacam e um deles é este homem. Ele tinha a qualificação espiritual para aquilo que um rei precisava promover para um povo, para aquilo que um rei precisava indicar para um povo. E a Bíblia diz que ele buscou ao Senhor e andou nos seus mandamentos, mas ele não andou nos seus próprios caminhos. Ele não andou naquilo que ele achava que deveria ser. Nós vamos ver na história desse homem momentos que ele busca a Deus, ele consulta a Deus. Antes procurou o Deus de seu pai. A fidelidade, as questões espirituais. Esse homem se prostrava diante de Deus. Esse homem tinha pessoas que julgavam as causas, mas eles tinham pessoas também para tratar da vida espiritual, para tratar dos ensinamentos. E por causa disso, o próprio Deus confia nos seus passos. Como no caso de Salomão, Josafá dava valor supremo à espiritualidade e buscava em primeiro lugar o reino de Deus. E nós vamos ver isso lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Queridos, dentre muitas qualidades desses homens, nós podemos ver que esses homens andavam na justiça, na misericórdia. Mediante essas práticas, Josafá estabeleceu-se em seu reino e ocupou um lugar no coração do povo. Esse homem, através do que ele estava alimentando, através do que ele estava buscando, o povo começou a entregar o seu coração. Coisa linda, queridos, é quando Deus nos dá uma direção e o povo colhe o fruto daquilo. O que me chama a atenção, e eu quero convidar você novamente a voltar na Bíblia, né? Vamos lá pro capítulo 18. Esse homem vai convocar, né, muitas pessoas
No capítulo 18 diz assim: tinha pois Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramarote de Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá de Judá: irá tu comigo a Ramamote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo. Iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te consultar hoje a palavra do Senhor. Aqui Josafá tem uma atitude sensata. Ele diz ao rei: olha, eu vou com você para a peleja. O que você for fazer, eu faço. O que o teu povo for fazer, o meu povo vai fazer. Mas vamos consultar ao Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote em Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus o entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda um homem, por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaias, filho de Iná. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse-lhe: traz aqui depressa a Micaias, filho de Ilá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com suas roupas reais, e estavam assentados na presença à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam em sua presença. Ezequias, filho de Quena, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferireis aos sírios, até que de todos consumireis. E todos os profetas profetizavam mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaias falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. E aqui começa a atitude, queridos, no versículo 13, de quem tem compromisso com Deus. Porém Micaias disse: vive o Senhor, que é o meu Deus, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaias, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi, e triunfarás, e serão dadas as vossas. Estamos ao vivo novamente, tivemos aqui uma queda de energia, mas vamos continuar, ok? E o rei lhes disse: até quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse: o Senhor, este não tem Senhor, e torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza? Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor.
Vi ao Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote e Gileade? Dizia desta maneira e outra de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e o faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca dos teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenainá, chegando, se feriu a Micaias no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar de ti? E disse Micaias: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaias e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere e sustentai com o pão de angústia e com água da angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaias: se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. E o que vai acontecer aqui, queridos, é que o povo vai à guerra, perde a guerra, perde esta batalha, né? Vamos lá para o versículo 31. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou um arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos assírios, até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Quando nós analisamos, queridos, e aí nós vamos voltar lá para o capítulo 20, nós vamos entender que quando esse rei começou essa peleja, quando esse rei começou essa guerra, algo começou a se estabelecer. Algo começou a se formar. E eu quero chamar a sua atenção é que se Josafá continua dentro do princípio que ele vinha tomando de consultar a Deus, de não fazer nada sem consultar a Deus, ele não teria provado essa derrota. Nós temos que analisar esta caminhada deste homem. Mas a palavra vai dizer lá no capítulo 20 que um exército se cerca este homem, que um exército vem contra ele. A palavra de Deus diz que, e vai afirmar, né, que ele pôs-se a buscar ao Senhor, apregoou um jejum. E aí Deus vem e vai dizer para ele: olha, fica tranquilo, porque nessa guerra você não vai ter que pelejar. Nessa guerra eu vou pelejar por você.
é quando nós começamos a entender que o pessoal tá pedindo pra gente assistir a luz aí, pra me ligar a luz. Teve uma queda de energia, eu tô fazendo pelos dados móveis para nós não pararmos, amém? A palavra de Deus, ela vai nos dizer que o que acontece? Esses homens, Josafá convoca e Josafá vem e diz, olha, vamos louvando a Deus. O Senhor vem e diz a eles, onde o povo está reunido, onde o inimigo, por onde ele está vindo. E a palavra de Deus diz que enquanto o povo adorava, Deus colocou uma emboscada contra os seus inimigos. Deus colocou armadilhas contra os adversários do Senhor. Quantas vezes, queridos, nós não sabemos o que fazer nem para onde ir, né? Este momento mesmo de estarmos passando aqui por um improviso, de faltar a luz, eu tenho certeza que a palavra de Deus, a minha imagem, não é o que tem que prevalecer. Eu vou continuar com essa palavra, porque eu sei que essa palavra vai tocar alguns corações. O que me chama a atenção é que no capítulo 20, durante essa peleja, você vai ver que o inimigo começa a pelejar um contra o outro. E que quando o exército de Josafá chega, todos os seus inimigos estavam mortos. E o que me chama a atenção é que numa luta que veio trazer medo, eles passaram 3 dias pegando a riqueza, pegando os despojos deste povo. Eu quero chamar a sua atenção para algo hoje. Às vezes nós vivemos nossas vidas, queridos, deixando sempre Deus em segundo lugar, deixando sempre Deus, né, para depois. Queremos prosperar, queremos conquistar, queremos comprar, queremos mostrar. E quando vem as pelejas, em muitos momentos nós não sabemos o que fazer. Às vezes nós vamos em lugar, pessoas dizem para ir pela direita, outras dizem para ir para a esquerda. Mas quando Deus nos dá uma direção, saiba que aquilo que Deus determinou vai acontecer. A direção que Deus te deu vai se estabelecer. A direção que Deus te deu vai fazer com que você volte a adorar e vai fazer com que o Senhor coloque emboscadas contra os nossos inimigos. Eu quero dizer para você que hoje, o que você está vivendo, não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu sei: busque a Deus. Eu tenho visto pessoas jogarem fora aquilo que Deus deu a elas. Eu vejo pessoas abrir mão de promessas por causa de levantes. Eu vejo pessoas terem medo, como este momento, queridos. Se por algum momento ou por algum motivo eu for atingido por algo que está acontecendo, enquanto eu estiver aqui, eu estarei por ele. E quando não tiver, eu estarei com ele. É bem verdade que nós temos que viver a nossa vida secular, né? De cuidar dos nossos familiares, tentar dar o melhor para eles. Mas o maior presente que nós podemos dar foi o que o rei Asa deu ao seu filho. O maior presente que nós podemos dar é fazer com que os nossos filhos conheçam a Deus, fazer com que os nossos filhos temam a Deus, fazer com que os nossos filhos busquem a direção de Deus em decisões que eles têm que tomar. E eu quero hoje chamar a sua atenção para isso. Eu quero chamar a sua atenção para ver o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, o que é que nós temos consultado para tomar as nossas decisões e para tomarmos um caminho. Eu quero chamar a sua atenção e muitas vezes também fazer a minha reflexão. O que eu estou fazendo? Está edificando ou está destruindo? O que eu estou fazendo? Está juntando ou está espalhando? O fruto que eu estou dando
o que ele vai produzir. Eu quero hoje convidar cada um, e quero me incluir nisso, a estarmos fazendo uma reflexão, né, daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos ensinando. Se você for ler a história desse homem, agora acabou a luz, vai ficar difícil aqui para ler, né? Você vai ver que ele convoca os sacerdotes, convoca, queridos, os comandantes, cada um trabalhando em sua área para ensinar ao povo a lei, para ensinar ao povo o Pentateuco. Alguns historiadores, né, alguns estudiosos da Bíblia dizem que é o Pentateuco, outros dizem que vai um pouco além, mas de qualquer forma, o que aconteceu aqui é que este homem convoca um povo para buscar a Deus, convoca um povo para conhecer a sua palavra, convoca um povo para jejuar, coloca um povo para depender de Deus. E eu quero hoje deixar essa palavra para você. Eu não sei o que você está passando no teu casamento, eu não sei o que você está passando na tua vida, eu não sei se a alegria de viver por algum momento quis, né, fazer com que você parasse, mas eu quero te falar, busque a Deus, busque ao Senhor, busque a direção de Deus, busque a resposta de Deus antes de tomar qualquer atitude. E eu quero convidar você a estarmos fazendo uma oração, a estarmos clamando ao Senhor para que Ele venha entrar. Ontem nós recebemos uma ligação do Goiás, eu não posso falar, né, de uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade no casamento, e nós estamos nessa peleja juntos. Nós estamos juntos nessa batalha. Amém? E eu quero até fazer menção aqui do Salmo 18, né? O salmista diz: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte. O Senhor é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, o Deus em que confio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Olha aqui, ó, o que Josafá fez. Ele ficou sabendo da ameaça, clamou a Deus, que era o seu rochedo, o seu lugar forte, que era a sua segurança. E como o salmista diz: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos, livre dos meus adversários. Eu quero te falar hoje, o que nós estamos vivendo é um momento. O que nós estamos vivendo é passageiro. Mas aquilo que Deus tem para nós será eterno. E a nossa leve e momentânea tribulação trará sobre as nossas vidas um eterno peso de glória. Que, da mesma forma que Josafá buscou ao povo, buscou a Deus, da mesma forma que Josafá envolveu o povo, da mesma forma que Josafá envolveu o seu reino, da mesma forma que Josafá envolveu, queridos, os seus príncipes, os homens de guerras, os seus levitas, os seus sacerdotes, que possamos buscar de Deus uma direção, que possamos buscar de Deus, queridos, esta palavra que irá trazer vida, que irá trazer força, que irá trazer direção para as pessoas que estão com medo e para as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Eu quero convidar você a estarmos orando. Senhor, nesta noite, eu quero te agradecer, meu Pai. Te agradecer, meu Deus, por este momento de poder parar um pouco, de poder estar com a minha família. Porque se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Quantas pessoas, Senhor, estão reclamando porque não podem ir daqui para ali ou de lá para cá. Mas eu vejo como o Senhor dando um tempo para que nós possamos ver o valor de estar no seio da família. Quantas famílias, Senhor, já não jantam juntos, já não tomam café juntos, já não jantam juntos, já não tem diálogo, Senhor. Quantas pessoas já nem se veem mais dentro de seus lares. E hoje eu quero pedir ao Senhor, vem restaurar. Nos ensina, Senhor, a buscar a Tua direção, como o Senhor fez com Josafá.
Nos ensina a depender do Senhor. Nos ensina, meu Deus, a envolver as pessoas no teu serviço. Nos ensina, Senhor, a sermos agentes influenciadores de pessoas para que trabalhem no teu reino. Em nome de Jesus, porque eu sei, Pai, que como o Senhor prosperou Josafá, que aquele que se entregar ao teu propósito, aquele que se entregar ao teu chamado, aquele que se entregar ao teu coração, terá riqueza abundante de vida, de paz, de bens e de tudo aquilo que eles precisam e merecem. Quero orar em especial, Senhor, por aquela pessoa que ontem pediu por ajuda em seu casamento. Vá à frente dela, Senhor, quebra as portas de bronze, despedaça os ferrolhos de ferro. Se manifesta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, segundo a força do teu poder. E que o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Queridos, eu quero agradecer a todos por este momento. Muito obrigado. Deixa aí o seu like, se inscreva. Mas vamos manter o nosso canal vivo, né? Vamos manter o nosso canal aí no ar para que as pessoas sejam alimentadas. Eu peço perdão aos irmãos pela queda de luz, né? Nós estamos aqui fazendo, vocês me conhecem, quantas vezes acabou a energia na igreja, né? E nós continuamos a cultuar ao Senhor e foram dias tremendos de presença maravilhosa, né? E pessoas sendo tocadas, nós sendo renovados. Que Deus renove a sua vida hoje, que Deus toque no mais profundo do íntimo da tua alma, do teu ser, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero convidar a Bispa Nena a retornar aqui para agradecer as pessoas que mandaram zap, para agradecer as pessoas que nos assistiram. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa eu sair para ver o que aconteceu. Boa noite, queridos. Tivemos uma queda de energia aqui, mas a palavra do Senhor certamente chegou aí no seu coração. Muito obrigada por estar conosco. E amanhã às 19h30, em nome do Senhor Jesus, por ordem do Senhor Jesus, nós estaremos aqui, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigada.